paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. Ótima noite a todos. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Nós vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2, livro do profeta Ageu, no finalzinho do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias, são os 3 últimos livros. Ontem nós tivemos o nosso batismo. Glória. E 5 pessoas se batizaram. Oh, glória. Em especial a mãe do Diácono Everson, Dona Maria. Aleluia. Glória a Deus, é uma bênção. Estamos muito felizes. É o segundo batismo já desse ano de 2023. E daqui a pouco nós vamos fazer outro. Talvez 5 meses não, né? Mas glória a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não ganhou nenhuma alma para Jesus ainda esse ano, é tempo de ganhar. É verdade. É tempo. Nós só temos o presente. O passado já foi, o futuro nós não sabemos. O dia de amanhã. Sabemos só o agora. Muitas vezes, porque temos algum amigo, uma amiga que é educada, paga suas contas, que tem uma família bem estruturada, que não fala palavrão, nós pensamos que essa pessoa está na luz. Mas se não tem Jesus, está em trevas. Eu vou dizer para você que o homem ele não vai para o inferno porque peca. Ele vai para o inferno porque rejeita o Salvador. Então nós temos que falar de Jesus, porque nós sabemos no dia de amanhã. Quem sabe você é a última oportunidade na vida dessa pessoa. Nós sabemos que essa fila, ela não tem idade, não tem faixa etária, não tem condição econômica, não tem etnia. Ninguém sabe quem vai ser o próximo. Ninguém sabe. Então, nós precisamos falar de Jesus, convidar as pessoas para ouvir a palavra. Os verdadeiros amigos sempre nos levam à presença de Jesus. Em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 8. Ageu capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou Ageu, diga amém. Amém. Capítulo 2, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 8, dão glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor da batalha, dos exércitos, Jeová Sabaoth. Versículo 9, vocês estão por aí? Glória a Deus. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Que o teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra que é vida e que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração da tua igreja. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Deus, voltar atrás às práticas antigas.
Pegue na mão aí de 3 pessoas, pelo menos, diga assim, que bom que você veio essa noite. Bom te ver essa noite. Bom que você veio essa noite. Que bom que vocês vieram nessa noite. Hoje é o primeiro dia da semana. E não há um lugar melhor para nós conversarmos a semana como na presença de Deus. Nós vamos começar com Ele e vamos terminar com Ele. Aleluia! A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos em um determinado lugar, Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Aleluia! É com essa paz que nós vamos começar essa semana e vamos terminar em nome de Jesus. Se você trouxe uma caneta, pegue aí, amém? Se você trouxe alguma coisa para anotar, eu quero incentivar você a sempre trazer uma caneta, que você possa riscar a sua Bíblia. Faça da sua Bíblia o seu esboço. Porque às vezes o caderno, o papel a gente perde. Mas se você anotar na sua Bíblia, então vai ficar ali. E quanto mais anotações suas a sua Bíblia tiver, mais preciosa ela será para você. Às vezes as pessoas esquecem Bíblia aqui e não vêm buscar. Não aparece ninguém, Daniel. E quando a gente pergunta assim, quando a gente vai dar um olho folheado, não tem nem nome. Então é fácil, a pessoa vai lá e compra outra. Mas, à medida que você vai escrevendo na sua Bíblia, ela vai se tornando cada vez mais preciosa para você, Marcos. Então, nós temos muitas Bíblias aí em alguns museus. E elas estão lá por causa das anotações daqueles pregadores que marcaram a história. Então você anote na sua Bíblia, diga forte, diga comigo assim: uma Bíblia inteira. Muitas vezes pertence a uma vida despedaçada. Mas uma Bíblia despedaçada certamente pertence a uma vida inteira. Então folheie a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, faça da sua Bíblia o seu esboço. Antigamente nós pregávamos em determinados lugares e tinha bastante ventilador assim, e ficava aquela parte, pastores sentados aqui atrás, assim, sentados no culto, né? Nós tínhamos. E aí a gente colocava aqueles papéis no meio da Bíblia, e quando ligava o ventilador, o papel voava, né? E ficava voando, a gente mandava desligar. Mas faça da sua Bíblia o seu esboço, vai anotando na sua Bíblia, né? E ela vai se tornar preciosa, será riquíssima para você. Muito bem. Dito isso, hoje o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração sobre restauração. Restauração. Então, nós estamos começando o ano de 2023. Estamos avançando no primeiro semestre. E existem coisas que nós estamos construindo, mas existem outras que nós precisamos reconstruir. E o livro do profeta Ageu, que é o livro que nós lemos nessa noite, é um livro que fala de restauração. Restauração da família, restauração de um casamento, restauração de um relacionamento com os filhos, restauração de um relacionamento com os pais, restauração econômica, restauração profissional, restauração espiritual. Eu não sei. O que eu sei é que este livro nos ensina princípios poderosos. E se nós aplicarmos, certamente teremos uma transformação na nossa vida e na nossa história, e tudo aquilo que estava destruído será restaurado para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que é muito importante que você demonstre a Deus aquilo que você quer reconstruir.
tuas lágrimas têm poder de tocar no coração de Deus. As tuas lágrimas têm poder de provocar um milagre no coração do Pai. Aleluia. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando você tem seu filho chorando verdadeiramente, compulsivamente, você vê que ele está quebrantado mesmo. Não é um choro de birra, não é um choro de malcriação, é um choro de quebrantamento. Isso move o coração do pai. Aleluia. Move o coração da mãe. Move. Então, imagine do Pai Celestial. Então nós temos que chegar aqui. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar chegar aqui e sair da mesma maneira. Você não pode aceitar entrar aqui, sabe, e ficar simplesmente observando o que está acontecendo, não, sem ser tocada, sem ser tocado. Quando eu vinha para o culto, quando eu me converti e vinha para o culto, eu procurava os primeiros lugares. Naquela época não tinha data show, era aquele reto projetor. Eu procurava sentar nos primeiros lugares só para ler a música e ouvir a mensagem. Eu não queria ver ninguém, eu não queria ver roupa de ninguém, eu não queria ver quem chegava atrasado, eu não queria olhar para ninguém, eu queria ter um encontro com Deus. Aleluia. Aleluia. Tinha um pastor que as pessoas não recebiam a mensagem dele. Tinha muitos pastores na igreja que eu me converti, mas tinha um que as pessoas não recebiam a mensagem dele. Toda vez que ele ia pregar, o pessoal reclamava: não, é ele, não, não sei o que, e tal, é a mensagem dele, ele não tem unção, ele não sei o que. E eu falava com Deus assim: Deus, fala comigo, Senhor. Eu fechava o olho e falava assim: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu não quero saber quem estava falando, eu quero ouvir a tua voz. E Deus falava comigo, e eu me quebrantava. É tão impactante isso, porque as adversidades da vida aí fora, o tempo vai endurecendo o nosso coração. Mas você pode pedir nessa noite, falar: Deus, tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Aleluia. Põe um coração disposto a obedecer. Põe um coração que se quebranta na tua presença. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 7, a Bíblia vai falar de uma mulher que entrou aonde Jesus estava. Ela não foi convidada, mas ela foi até Jesus. Ela entrou, ela invadiu aquele lugar. E antes que alguém pudesse tirá-la de lá, ela foi para os pés do Mestre. E a Bíblia é tão tremenda que a Bíblia não diz que ela pingava, que ela chorava, Dona Maria. Diz que ela regava. Regava os pés de Jesus. E eu penso que ela via Jesus como a árvore da vida. E ela disse assim: eu vou regar os pés dele, mas hoje eu colho o meu milagre. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela tinha lágrimas. Ela chorou. Depois ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois que ela enxugou os pés com os seus cabelos, porque as lágrimas eram como se os cabelos dela fossem um secador, que foi sugando aquelas lágrimas para dentro dela de novo. Aleluia. Depois que ela enxugou, ela começou a beijar. E por último, ela abriu a tampa de um vaso de perfume e derramou nos pés de Jesus. Glória. Diga: por último. Ela derramou perfume. Então, veja, o perfume que ela derramou nos pés de Jesus era a sua oferta. A sua oferta. Mas antes de abrir aquela oferta,
Quando a gente chega aqui, às vezes a gente não tem oferta, mas tem lágrimas. Vocês estão aí? Glória a Deus. Aí Jesus muda a nossa vida. Começa a nos abençoar, começa a nos prosperar. Aí a gente vem e já tem perfume, já tem oferta, mas as lágrimas se acabaram. E alguém pode perguntar assim, mas o que aconteceu? E a pessoa diz, não, agora o que é isso? Isso é coisa de criança, eu amadureci. Isso é coisa de novo convertido, agora eu estou mais maduro. Né? A pessoa converte a si mesmo, depois eu vou ficando mais maduro. Está ficando mais duro. Dura. A Bíblia diz que os 24 anciãos, não é anciões, é anciãos, eles se prostram na presença de Deus, tiram as suas coroas e adoram prostrados. A Bíblia diz, se você lê, quem lê a Bíblia sabe disso, que as pessoas adoravam com o rosto no pó. E hoje nós temos um piso aqui, ó. E quase dá para você pentear o cabelo aqui, quem tem, né? Pentear o cabelo aqui. E a gente não deita, sabe? A gente não se prostra. Raramente vejo alguém, como vai para ajoelhar. Às vezes a pessoa até se amaldiçoa, fala, aqui não vou ajoelhar, não. Até amaldiçoa a si mesmo, para não poder ficar de joelho. Ele é rei dos reis. Glória a Deus. E ele é Senhor dos senhores. No livro do profeta Ageu, é um livro extraordinário. Deus levantou 3 homens após o cativeiro. O que foi o cativeiro? Foi um período em que Deus permitiu que o povo fosse levado da sua terra e ficasse como escravo na Babilônia. Só que depois de 70 anos, Deus começa a trazer o povo de volta. Contudo, a cidade estava destruída. Diga, destruída. Diga assim, o templo destruído. A cidade destruída. As muralhas fendidas. E as portas queimadas. E aí agora Deus vai nos ensinar como é que nós restauramos aquilo que está destruído na nossa história. Como é que a gente reconstrói algo na nossa vida? Em primeiro lugar, nós falamos aqui que nós temos que demonstrar para Deus que aquilo que está destruído é importante para nós. Como é que a gente demonstra isso? Diga, como? Chorando. Glória. Chorando, diga chorando. Tem alguém que é quebrantado aqui? Quem é quebrantado? Está quebrantado, Senhor? Então chora. Chora, você está rindo. Chora. Dá um tempo aí. Ô, glória! Quem mais é quebrantado aqui? Chora, doutor Maria. Nós não precisamos de um tempo para chorar, sim ou não? Sim. Ou a gente aperta um botão e chora? Não. Chora aí. Não dá. Nós estamos de um tempo para. Nós não somos computadores que fecham um programa e abre outro, é assim? Nós estamos de um tempo. Então, nós temos que sair da nossa casa, meus irmãos, temos que sair de casa, sabe, concentrado, preparando o nosso coração para esse culto. Um culto como esse aqui muda a nossa vida. Glória. Um culto como esse vira cativeiro. Sabe, um culto como esse, enquanto nós estamos sentadinhos aqui, Deus pode estar operando coisas tremendas em nosso favor. O profeta Isaías disse: nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha. Enquanto nós estamos sentados aqui, adorando a Ele, ouvindo
preparado mesmo. Assim, hoje eu quero entregar tudo no louvor, eu quero, sabe, entregar tudo na adoração. Sabe, eu quero ouvir a palavra, eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que a minha história vai mudar. E Deus está falando aqui, você fecha o olho e fala, Deus, eu vou fazer, e você vai interagindo com essa palavra. Tudo vai sendo transformado. Glória. Eu creio assim, de todo o meu coração. A palavra de Deus na nossa boca é a palavra de Deus. É a palavra viva. É a palavra que cria, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que nos faz comer em fé. Aleluia. Veja o texto, dá uma olhadinha no texto. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Vocês estão aí? Quando o povo volta do cativeiro, a primeira coisa que Deus manda construir não foi casa para eles. Quando o povo volta do cativeiro, a primeira coisa que Deus manda restaurar não eram as muralhas da cidade, nem as portas. Deus não mandou construir um hospital, sabe? Deus não mandou, sabe, adornar aquela cidade, não. A primeira coisa que Deus mandou fazer quando o povo chegou naquela cidade queimada, destruída, quem sabe? Quem sabe? Foi levantar o templo. Diga assim, levantar o templo. E eles começaram então a juntar pedra, desenterrar a pedra que estava enterrada, a pedra queimada, porque colocaram fogo em tudo. E eles começaram a pegar aquelas pedras, desenterrar aquelas pedras e começaram a colocar ali, eram pedras quadradas. E eles começaram a reconstruir o templo. Mas os inimigos
as dificuldades não são um sinal, ou não são sinais de que Deus não quer que você levante o tempo, de que Deus não quer que você se envolva com a obra. Olha o que Deus vai dizer para ele. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, veja. Dá uma olhadinha aí no capítulo 1. Bem do ladinho aí, quem está por aí? Aleluia. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas adornadas, e esta casa há de ficar deserta. Ó a pergunta dele. É para vocês tempo de cuidar das coisas de vocês, da casa de vocês, e a minha casa fica deserta? Está fazendo uma pergunta. Veja, versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Ora, assim diz o Senhor da guerra. Diga assim: o Senhor da guerra. Senhor da guerra. Olha aqui um minutinho para mim. Todas as vezes que Deus Ele vai se mover dentro de um aspecto, por exemplo, toda vez que Ele vai realizar alguma coisa, antes Ele se apresenta. Então aqui, por exemplo, Ele se apresenta como Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Diga por quê? Porque Ele está disposto a lutar. Ele está disposto a lutar para que você levante o tempo. E aí, veja o texto. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que o Senhor está dizendo? Veja o estilo de vida que você tem levado no seu coração. Veja o estilo de vida que você tem tido. E aí ele vai dizer, vocês estão aí? Olha o versículo 6. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Vocês estão aí? Então veja o que ele está dizendo. Você semeia muito e colhe. E por quê? Por que está acontecendo isso? Qual é o plano natural? É semear pouco e colher? Você semeia com uma mão, mas você não consegue colher com as duas. Mas aqui o povo está semeando muito e está colhendo pouco. Por quê? Diga por quê? Porque eles tinham uma filosofia. Não é tempo de edificar a casa do Senhor. Aí ele vai dizer: olha, vocês estão comendo, mas não se sacia. Ué, como é que a pessoa come, mas não se sacia? Se você comer, você não vai se saciar, sim ou não? Sim. Não. Porque, veja, você pode ficar cheio, mas a saciedade é um sentimento que a gente tem de plenitude, de gozo, de satisfação. O que o Senhor está falando é: você come, mas você está insatisfeito. Você chega em casa, a mulher faz lá um frango assado, ou um frango no molho, faz lá uma salada bonita, e a pessoa vai lá comer, aí come, só que não fala nada. No seu coração não queria comer aquilo, queria comer outra coisa. Isso é bênção? Isso não é bênção. Sabe o que é bênção? Diga o que é. É você chegar em casa, a sua mulher falar para você assim: eu não tive tempo de cozinhar hoje, eu vou fazer aqui um mexido. Sabe aquela misturadinha? Você pega, joga ali, frita o ovo primeiro, depois joga tudo ali, mexe, aquilo lá, põe no prato, aquela misturada, e aí você vai comer aquilo ali. E
energeticamente. Mas ele não está falando de aquecer, porque se você colocar várias roupas, você não vai aquecer? Sim ou não? Sim. Então, o que ele está dizendo é, você se veste, mas você não se sente bem. Sabe a pessoa abre seu guarda-roupa, e tem lá vários vestidos, várias roupas, e a pessoa olha e fala assim, puxa, não é nenhum desses que eu queria pôr. Veja que é uma insatisfação do coração. E aí ele continua dizendo, olha aí, olha o texto, veja. E o que recebe salário no saquetel furado. O que é receber salário no saquetel furado? Pergunta o que é? É você receber e você falar assim, não, eu tenho tanto. Tá, mas quando você vai procurar, cadê? Cadê? Ué, mas não, gente, o que é isso? Eu tinha. Não, mas eu tinha certeza que eu tinha um dinheiro aqui, cadê esse dinheiro, gente? Por onde foi parar? Ah, não vou nem fazer compra, porque, nossa, não, é sobrenatural isso aí. Saquetel furado. E aí, olha o que ele vai dizer, no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai no vosso coração aos vossos caminhos. Veja o estilo de vida que você tem levado no seu coração. Versículo 8, quem está aí? Glória a Deus. Ele vai dizer, veja, ó, subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Glória a Deus. Ele está falando, olha, você está semeando muito e está colhendo pouco. Você está comendo e não está se saciando. Você está bebendo e não está satisfazendo. Você está recebendo salário no saquetel furado. Agora veja, você sabe por que está acontecendo isso com você? Veja o estilo de vida que você tem levado. Você está levando um estilo de vida como se você fosse o Senhor, mas você não é o Senhor, eu sou o Senhor. Aleluia. Eu te comprei com o meu sangue. Você é minha, você é meu. Veja o estilo de vida que você tem levado. Aí ele vai dizer, vamos inverter essa prioridade. Em vez de você semear, em vez de você comer, em vez de você beber, em vez de você ficar lá 3 horas na frente do espelho colocando uma roupa, mexendo no cabelo, sobe, pega madeira, edifica a minha casa, Glória. levanta o templo, porque quando o meu templo estiver de pé, eu serei glorificado. Glória. Aí, olha o que ele vai dizer, olha o texto, veja, isso não é brincadeira não, isso é sério. Veja o versículo 9, quem está aí? Olha o que ele vai falar. Olhastes para muito, mas alcançaste. Olhaste para muito, mas alcançaste pouco. Olha o que ele vai dizer. E esse pouco, quando você trouxe para casa, eu assoprei. Aí, olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Pergunta por quê. Olha aí. Não está escrito ali? Não, eu aprendi aqui. Eu aprendi com o Senhor. Ele pergunta por quê. Ele pergunta e responde. Aí ele vai dizer assim: disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Olhaste para muito e alcançaste pouco. E o pouco que trouxeste quando cheguei na sua casa, eu, ó, diga como? Oh, meu amor, paguei as contas e ó, sobrou um dinheirinho. Ó, vamos, isso. Vamos sim, vamos para aquele hotel fazenda esse final de semana. Arruma as crianças aí, estou chegando, tá? Estou chegando. Chego em casa. E aí, arrumado, já? Vou tomar um banho com a gente lá. Não quero.
criança está com febre, está ardendo de febre. Vamos ter que ir lá no médico, não dá para viajar assim. Aí vai para o médico. Aí chega lá, R$300 de consulta, remédio caro. Meu Deus. Deus quis assim. Amém, pastor Leão. Vontade do Senhor. Vou ficar em casa. Meu amor, paguei todas as contas aí, prepara que nós vamos jantar fora hoje e tal. Não, mas vamos comer aqui mesmo. Não, faço questão, só comer. Eu falei que se sobrasse você jantar fora. Não é qualquer lugar não, não é espetinho não. Vamos jantar no restaurante bom. Aí tá lá, quando o louvor, aí, não, deixa eu tocar essa música aqui, vai passar, vem alguém, pá! Meu pai. Puxa, você não viu que o farol estava aberto para mim? Eu vi, rapaz, eu não me perdoa, eu não me distraí. Não, e agora, Senhor, amassou tudo meu carro, rapaz, agora para fazer. Rapaz, eu estou com a minha carteira vencida, não estou com medo do carro estar atrasado, eu não tenho dinheiro, estou desempregado, não sei o que eu vou fazer. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu acho que dá para chegar em casa. O que aconteceu? Não, eu estava vindo, passei no cruzamento, o cara bateu, o cara desempregado, fiquei com dó, desempregado, carro velho, documento atrasado, o cara está tudo pior que. Deixa pra lá, Deus proverá. Meu Deus. Pergunta por quê? Por quê? Porque cada um de vós tem cuidado das suas coisas e esquecido das minhas. Meu Deus. Mas não para aí. Dá uma olhada, veja o texto. Versículo 10, quem está aí? Glória a Deus. Por isso o quê? Por causa da minha casa, que está deserta e cada um corre a sua própria casa. Por isso, retém nos céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quem está aí? Glória a Deus. Tudo isso, meus irmãos, escute que Deus está falando conosco. Diga comigo assim: o tempo já passou. Diga assim: Israel já passou. Diga assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou dizer para você: você é o templo do Espírito Santo hoje. Deus habita em você. Aí você fala assim: eu vou fazer uma faculdade. Olha, eu vou trocar os pisos aqui de casa. Vou trocar os pisos. Vamos arrumar isso aqui. Eu vou comprar um carro novo. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer tal coisa. Não, vamos trocar esse carro. Vamos colocar aqui um porcelanato. Vamos trocar esse sofá aqui. Vamos colocar uma televisão de 50 polegadas aqui. Glória a Deus. Diga assim: a minha casa. A minha casa. Aí o Espírito de Deus olha para dentro de você e fala assim: deixa eu ver como está a minha casa. Ele olha assim aí dentro e começa a procurar adornos, começa a procurar a palavra, começa a procurar um versículo. Você sabe um versículo de cor? Você sabe um versículo de cor? O Espírito Santo fala assim: você está cuidando da sua casa e a minha? E a minha? E a minha? Você está adornando a minha casa? Quanto mais você guarda essa palavra no seu coração, mais espaço você dá para o Espírito Santo. Aleluia. Se você sabe um versículo, ele fica aqui, ó, como se fosse um pombo, pastor Leão. Como? Aqui, ó.
Josué capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que as palavras desse livro não se apartem da tua boca. Medita nelas de dia e de noite, na alegria e na tristeza, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nesta palavra está escrito. Então, os teus caminhos serão prósperos, Josué, e você será bem sucedido. O salmista, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Por que não? Porque ele tem a palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores. Por que não? Porque ele está plantado junto ao trono de Deus. Nem se assenta a roda desse caminho secadores. Por que não? Porque ele vai se assentar no trono do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será comparado com uma árvore plantada junto a ribeiro com águas, cujo seu fruto da menstruação própria, as suas folhas não caem. É tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Veja que não é tudo quanto tiver, é tudo quanto fizer. Tudo que você for fazer, Deus vai te prosperar. Tudo que você fizer, Deus, o prosperar da gente está no fazer, não está no ter. Glória a Deus. Está no fazer. O salmista no Salmo de 119, verso 9 diz: como purificará o jovem do seu caminho? Não é louvor, não é baladinha gospel, sabe? Não é teatro, não é essas coisas, nada disso não. Como purificará o jovem do seu caminho? Observando a palavra. Salmo de 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo de 119, versículo 28: a minha alma está contrita, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo de 119, verso de 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem medita na palavra de Deus tem falado baixo. Lâmpada para os meus pés. Dizendo o que está acontecendo, mas tem uma vírgula aí assim: e luz para o meu caminho. Quem medita na palavra de Deus também tem falado alto. Glória. Salmo de 119, verso de 130: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmo de 119, verso de 172: a minha língua cantará a tua palavra, porque todos os teus mandamentos são justos. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 10,17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra mais que uma espada de dois gumes, separa juntas e medula, alma e espírito, e discerne as intenções do coração do homem. Glória. Levanta a tua mão direita. Apocalipse 3,8 diz assim: ó: eis que coloquei uma porta aberta diante de vós, Aleluia. que ninguém pode fechar. Aleluia. E ninguém pode fechar. E ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Oh, Você trouxe a sua Bíblia, segura ela no seu peito assim. Diga assim comigo: Romanos 1,16. Diga forte: Romanos 1,16. Diga assim: não me envergonho. O Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele. Que nele crê. Diga assim: eu tenho no meu peito. Algo superior. A bomba atômica. Diga assim: ela mata e destrói. Mas este livro, no meu coração, ressuscita e constrói. Bora adorar o nome. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero que você aprenda o contexto dessa palavra. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu quero que você aprenda essa palavra. Quando vai inaugurar uma igreja, geralmente o pregador ministra essa palavra. Ele fala: a glória da última casa. Quando você vai inaugurar um trabalho e tal, você fala: a glória dessa última casa. Mas o texto não está falando disso. Quando eles levantaram o templo, diga assim: o templo.
não tinha luz, energia elétrica, não tinha muralha, não tinha porta que representava a justiça, não tinha saneamento básico, não tinha nada, só tinha o templo. 80 anos. Diga por quê? Deus queria mostrar algo. O DNA de uma nova geração. O DNA de uma nova geração pode viver sem muitas coisas, mas não vive sem fé. Você fala assim, eu não vivo sem o meu chuveiro quente. Vive. Um dia a mulher falou na televisão assim, nós velhos 20 anos juntos. Aí o rapaz foi com uma placa atrás e colocou assim, vive, velha pegou a vive. Engraçado, até hoje eu tenho sério, né? Mas, veja, você diz assim, eu não vivo sem o meu chuveiro quente. Vive. Não, eu não vivo sem internet. Nós estava no rancho hoje, vai chegar um pessoal do lado lá, aí quando a mulher falou, tem internet aqui! Nossa, glória a Deus, que boa internet! Tem gente que fala assim, eu não vivo sem internet. Vive. Eu não vivo sem carro. Sem carro, não dá, eu não vivo. Vive. Eu não vivo sem tomar um guaraná. Vive. Eu não vivo sem tomar nada do meu suco. Vive. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você não vive é sem fé. Glória a Deus. Sem fé. Deus provou com esse DNA de uma nova geração que eles podiam viver sem segurança, podiam viver sem saneamento básico, podiam viver sem escola, podiam viver sem tantas coisas, mas eles tinham o tempo de fé. Glória a Deus. E aí, escute, eu vou terminar. Quando eles terminaram o tempo, diga assim, o que aconteceu? Duas gerações se reuniram. Os velhos, diga assim, os velhos viram o templo de Salomão. O templo de Salomão era de ouro. O templo de Salomão era de prata. O templo de Salomão tinha pedras preciosas. O templo de Salomão era tremendo. Quem não foi ainda no templo de Salomão, lá em São Paulo, lá no Igreja Universal, se você quiser ir, eu recomendo. Vai lá fazer uma visitinha lá, um passeio agradável. Isso é agradável. Você conhecer, faz parte. Melhor ir lá do que ir na Disney. Melhor ir lá do que no Beto Carreiro. Porque pelo menos você está aprendendo as coisas de Deus. Né? Então, vai lá, dá uma volta lá para você conhecer. Né? Então, esses velhos, os velhos, que viram o templo de Salomão, quando eles viram esse templo novo, diga assim, o templo de Zorobabel. Quando eles viram esse templo de madeira e pedra, de pé, eles começaram a chorar. Porque eles se lembravam do templo de Salomão e falavam assim, nossa, aquele templo de Salomão que era bom, era um templo de ouro, de prata, agora nós temos esse templo de madeira e pedra. Eles choravam de tristeza. Que é tristeza? Mas os jovens, diga assim, os jovens não viram o templo de Salomão. Os jovens não tiram o templo. Quando eles viram aquele templo de pedra e madeira, eles começaram a chorar de alegria. Agora nós temos um templo para falar com Deus. Glória. Diga assim, os dois choros se misturaram. Aí Deus levanta o profeta Ageu. Diz a Bíblia que eles ouviram de longe o choro. Deus levanta o profeta Ageu para dizer o seguinte: eu sou o dono da prata e do ouro. O que Deus estava dizendo com isso? Diga o quê? Se eu quisesse um templo de prata e ouro, eu mandava fazer. Glória a Deus. Eu quis que fosse levantado um templo de madeira e pedra. E ele vai dizer assim: a glória dessa última casa será maior do que a de Salomão. A glória dessa última casa será maior do que a casa de Salomão. Glória. Quem aí? Glória. Diga por quê? Porque no tempo de Salomão, escuta dizer, no tempo de Salomão, a Bíblia diz, quando inaugurou o tempo de Salomão, a glória do Senhor encheu a casa. A glória, diga assim, a glória. Glória. Mas nesse tempo de Zorobabel,
Deus encarnado. Aleluia. Foi maior do que a glória do tempo de Salomão. Porque no tempo de Salomão, o Cristo encarnado nunca entrou lá. Mas nesse tempo de madeira e pedra, ele entrou. Glória a Deus. Diga assim, como é que Deus conservou esse tempo? Eu vou mostrar, esse é um presente para você que veio essa noite. Eu vou mostrar. Abra, vá um pouquinho para frente lá. Abra em Esdras. Esdras. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia, em Esdras, por favor. Antes de Salmos, Jó, volte um pouquinho aí, Neemias, Esdras. Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Oh, glória. Esdras, capítulo 6. Já estamos finalizando. Esdras, capítulo 6. Quem achou? Versículo 8. Então, olha aqui para mim um minuto antes de nós lermos. Quando eles terminaram o templo, eles estavam com muita dificuldade para levantar esse templo. Mas quando eles terminaram o templo, para conservar o templo, para ninguém mudar o templo, para ele ficar lá, para que Jesus pudesse entrar nesse templo, e a glória dessa última casa ser maior do que a casa de Salomão, Deus deu uma ordem para o rei. Deus moveu o coração do rei, para o rei baixar esse decreto. Dá uma olhada aí, veja. Versículo 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesas a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para holocausto, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desde de dia em dia, para que não haja falta. Quem está aí? Não, olha, um rei ímpio dando oferta para que o povo de Deus cultuasse a Deus. Aleluia. Olha o versículo 10. Para que ofereçam sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Quem está aí? Olha o versículo 11. Vamos ler o 12 agora, o 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, tenho decreto e apressadamente se execute. Agora lê o 11 comigo. Digo 1, vitória sobre a sua vida. Digo 2, vitória sobre a sua família. Digo 3, vitória no seu ministério. 1, 2, 3. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, o madeiro se arrancará da sua casa e levantado pendurarão ele, e da sua casa se fará por isso um monte. Meu Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então veja, ninguém podia mexer no templo até Jesus entrar. Quem está aí? Deus não quer um templo de ouro, de prata. Deus quer um Cristo dentro de você. Glória a Deus. Sabe, Deus quer um Cristo encarnado. Deus quer um Cristo dentro do vaso de barro. Porque aí sim a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Deus não quer andar pelo lado de fora, Deus quer estar do lado de dentro. Glória.
você, quanto mais você se enriquecer por dentro, mais Deus vai te enriquecer por fora. Glória a Deus. Quanto mais você se enriquecer por dentro, porque a decisão é sua. Você se enriquece por dentro e Deus te enriquece por fora. Aleluia. Jesus disse: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Deus quer tanto que essa palavra esteja aqui dentro da gente. E Ele fala assim: se você guardar essa palavra aí dentro de você, pode pedir o que você quiser. Aleluia. E aí? Quero fazer um desafio. Quero desafiar você a guardar porções da Bíblia aí no seu coração. Quero desafiar você a guardar porções da Bíblia aí. Sabe o que diz no Salmo 19? Que cada versículo que você guarda no seu coração, você tem direito a uma bênção. Você pode decorar um versículo e chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, lá no Salmo de número 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero uma bênção. A tua palavra diz lá no Salmo 19: se eu guardar no meu coração, o Senhor vai me dar uma bênção. Isso é uma palavra doutrinária. Diga assim: o juiz cumpre a lei. A lei, a palavra. Se você guardar a palavra no seu coração, Deus fará grandes coisas na sua vida. Oh, aleluia. Às vezes a gente não sabe como fazer, não sabe nem como começar a fazer as coisas. Mas escute o que o Senhor diz lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com o seu mundo. O seu mundo é a sua família, a sua casa, é o seu trabalho. É que assim, mas transforme o seu mundo pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Ué, como é que eu renovando a minha mente, o meu mundo vai mudar? É, porque você vai se enriquecendo por dentro e eu vou te enriquecendo por fora. Glória a Deus. Você vai se enriquecendo por dentro e eu vou mudando a sua vida por fora. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua história. Ele só está dizendo para você: guarde essa palavra no seu coração. Vocês sabiam, escute, que Deus inspirou, eu vou terminar, Deus inspirou e moveu o homem. Diga assim: inspirou e moveu. O homem a escrever este livro. Este livro se chama Palavra de Deus. São 66 livros. Deus inspirou, fala assim, inspira, fala assim, ó. Então Deus encheu o homem de conhecimento, mas não somente isso, a Bíblia diz que Deus moveu o homem para escrever. O homem não escreveu porque quis, o homem escreveu porque Deus o moveu. Agora diga comigo assim: a inspiração e a escrita representa 50%. Diga por quê? Porque isso aqui é 50%. Diga assim: e os outros 50%? É você colocar no seu coração. É você colocar essa palavra dentro de você. Deus não quer que essa palavra fique aqui, no papel. Deus quer que ela fique aqui, nas tábuas do seu coração, dentro de você. Então hoje, o Espírito Santo, ele te inspira e te move, para que você possa compreender e guardar essa palavra. Para que todo o propósito se cumpra. Eu quero chamar aqui os adoradores, pode vir para cá. Eu quero terminar só dizendo o seguinte: o diabo imita tudo. Diga assim: imita tudo. Então, ó, escute. Ele inspira e ele move homens a escrever livros, novelas. Ele inspira e move homens a escrever séries, essas séries malignas. Está passando na Netflix, em tanto lugar, só tem
Porque quando o diabo está inspirando e movendo essa pessoa para escrever esses filmes, essas novelas, esses livros, é só 50%. Diga assim, e os outros 50%? É quando você assiste. Quando você começa a assistir, quando você começa a ler um livro desse, os demônios vêm para inspirar você a assimilar todo aquele lixo, para que o propósito cumpra. Então, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo te move e te inspira para você entender e guardar. Mas quando você vê um filme de terror, se você quer, não deve ver. Se você lê essas porcarias desse livro, essas séries, os demônios vêm para inspirar e mover você nessa crença. Então, invista o seu tempo na leitura da palavra. Aleluia. Assista filmes que vão edificar a sua vida, a sua família, que vão alimentar a sua alma. Escute louvores, ótimo, mas escute mais mensagens do que louvores. Escute mais pregações, escute mais estudos, para alimentar a palavra, vai alimentar a sua alma. Glória a Deus. E conforme você vai enriquecendo, vai alimentando a sua alma, Deus vai mudando o seu mundo. Aleluia. Deus vai mudando a sua família. Deus vai mudando o seu trabalho. Deus não quer um templo de ouro, nem de prata. Ele quer um Cristo em você. Oh, glória. A palavra é em você. A palavra. A Bíblia é Jesus, enquanto palavra escrita. Jesus é a Bíblia, enquanto palavra viva. Glória a Deus. Jesus e a palavra são um só. Deixa essa palavra entrar em você, fazer morada em você. Aleluia! Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos. Se Deus falar com você, eu queria que você falasse com Ele agora. Quem sabe